A Bíblia descreve vários exemplos de liderança. Mas como é realizada a liderança de um homem sábio? Um líder sábio pode cometer erros? Aprenderemos lições importantes sobre este tema no programa EBD Comentada Online de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um EBD Comentado Online. É com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez, ou se você está chegando pela primeira vez. Eu sou o pastor Mário Luna, vamos ficar no programa até o final para aprendermos lições muito preciosas na aula de hoje. Nós damos continuidade aí ao quarto trimestre de 2022, lições bíblicas jovens, com o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Um líder é escolhido para servir. E hoje nós vamos falar sobre a liderança de Salomão, na lição de número 8, que será ministrada no dia 20 de novembro de 2022. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui no programa da EBD Comentado Online, com essa lição sobre a liderança de Salomão. Senhor, eu Te peço iluminação do Teu Espírito, Senhor, para que eu possa, Senhor, ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente de cada um que está assistindo, para que eles também possam compreender, para que juntos nós possamos colocar em prática a Tua palavra, pois esse é o intuito. Eu quero te pedir também por cada vida, Senhor, por cada inscrito do canal, por cada membro que tem apoiado esse ministério de ensino. Eu quero pedir por famílias, Senhor. Eu quero pedir pela saúde das pessoas. Senhor, se tem alguém enfermo, Pai querido, alguém que está assistindo ou alguém da sua família, eu quero pedir ao Senhor que possa trazer a cura, possa trazer a solução desse problema. Eu também te peço por aqueles que precisam, Senhor, de um emprego, pela vida financeira, te peço pelos casamentos, se há algum conflito, Senhor, esse marido que não tem entendido essa esposa que não tem entendido esse marido, essa situação, Senhor, que tem trazido até mesmo abatimento, tristeza, Pai querido, Pai amado, momento depressivo, Senhor. Ajuda esse casal, Senhor, a se compreender. Também toma esses filhos, Senhor. Abençoa o crescimento. Não deixa sair do teu caminho, da tua presença. Se tem algum fora da tua presença, traz de volta, Senhor. Enfim, abençoa, Senhor, a cada um dentro de cada necessidade. Abençoa os professores, Pai querido, dos jovens, os professores dos adultos, os professores dos juniores e de outras classes mais, Senhor. Vai abençoando grandemente. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto principal da nossa lição de hoje está em 2 Crônicas 1:10, que diz: Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Aí ele vai dizer para que motivo? Para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Aí ele faz essa pergunta. Então Salomão, ele pede o quê? Sabedoria e conhecimento. E para que ele pede isso? Ele pede para poder sair e entrar perante o povo. E ele sabe que ele tem um desafio. Como ele poderia julgar aquele tão grande povo? Resumo da lição. Salomão é reconhecido como o homem mais sábio de toda a história. Objetivos da lição de hoje são 3. Apresentar uma análise da vida de Salomão, saber a respeito da liderança de Salomão e compreender que a liderança de Salomão foi fundamentada em princípios. Nesse caso aqui é princípios, tá? Bom, o texto bíblico está em 2 Crônicas, capítulo 1, versículos de 1 a 12. As pessoas que acompanham o canal sabem que eu explico esse texto, essa leitura bíblica no programa. Esse aqui é o programa EBD Comentado Online, mas aqui no canal tem um programa Expondo as Escrituras, onde eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as lições do texto. Só que na lição de hoje não haverá Expondo as Escrituras,
Porque a lição está explicando bem a própria leitura bíblica em classe, está bem inserido. Então eu não vou fazer expondo as escrituras desta lição, tá bom? Só para você poder não ficar aí procurando no canal. Mas eu vou ler a leitura, tá? Não vou deixar de ler. Segundo Crônicas 1, versículo 1 a 12 diz: E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. Parte de Salomão, eu sempre bato nessa tecla. Deus nos dá graça, mas nós temos a nossa parte a fazer. Então o que ele faz? Se esforça. E o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. Número 2. E falou Salomão a todo Israel, aos capitões dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão. Congregação aqui é todo o povo, tá? Porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriate Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. Então Salomão, ele tem ali uma possibilidade, ele tem uma oportunidade onde Deus se revela a ele para que ele possa fazer um pedido. Que pedido você faria se Deus se apresentasse a você em sonho, né? De maneira, é claro, eu não estou falando de você ver Deus, mas você ver ali uma glória e você ouvir a voz e te perguntasse o que você gostaria de ter. E Salomão, ele tem um pedido assim muito importante. Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Então, Salomão reconhece que o que havia sido feito na vida de Davi e está sendo feito na sua vida foi a mão do Senhor. Isso fala de dependência. Um líder, um cristão, precisa aprender a ser dependente de Deus. Reconhecer que a posição que ele está na obra de Deus tem a ver apenas com a mão de Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Salomão está percebendo que ele tem uma grande responsabilidade, pois ele é rei de uma grande multidão. Versículo 10. Dai-me, pois, agora a sabedoria e o quê? Conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Esse sair e entrar fala do conduzir o povo, de saber como lidar com o povo, de saber como guiar o povo. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Salomão entende que com as suas forças, com seu entendimento, ele não poderia levar esse povo adiante. Ele precisava da ajuda de Deus. E Salomão pede algo que tem a respeito da missão que Deus deu para ele, do chamado que Deus deu para ele. Isso é muito importante. Nós não vamos tratar aqui de dons espirituais nesta lição, mas se você vai buscar os dons, e é importante, nós que somos pentecostais, buscar os dons espirituais, nós precisamos buscar, pedir a Deus: Senhor, me dá dons de acordo com o que tu tem me chamado para realizar, para que você tenha todas as ferramentas para trabalhar na obra do Senhor. Versículo 11, então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração e não pediste riqueza. A prioridade de Salomão foi espiritual, preocupado com as coisas de Deus. Fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida. Salomão não faz um pedido que tem a ver com ele. Salomão faz um pedido com o que tem a ver com a obra que ele está inserido dentro dela. Eu me lembro que há anos atrás nós íamos para consagrações, vigílias,
quem sobe montes para buscar revestimento espiritual, fortalecimento espiritual. Até os cultos ia para adorar a Deus e buscar a presença de Deus, para poder ter força para ir adiante, para poder brilhar como luz, salgar como sal. Hoje, muitas vezes, nós perdemos esse foco, estamos mais voltados a querer as bênçãos materiais. Não que esteja errado buscar ao Senhor também as coisas que precisamos, mas temos que priorizar as coisas de Deus em primeiro lugar. Foi isso que Salomão fez. Aí ele continua, mas pediste para ti o quê? Sabedoria e conhecimento. Para quê? Para todo mundo saber que ele tinha sabedoria e conhecimento? Não. Para poderes julgar a meu povo sobre o qual te pus rei. Porque é uma grande responsabilidade. Salomão diante de um povo, o que ele vai falar? Como é que ele vai se conduzir? Ele precisa fazer uma obra de forma justa. 12. Sabedoria e conhecimentos te são dados. E te darei. Agora Deus vai acrescentar. Porque Salomão prioriza primeiro as coisas de Deus. Salomão prioriza primeiro o propósito de Deus. Então Deus vai acrescentar, darei riquezas, porque o coração de Salomão não estava nas riquezas. Fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Então, como Salomão prioriza um pedido que tem a ver com a obra que Deus colocou em suas mãos, Deus acrescenta ainda outras coisas que Salomão não havia pedido e que ele não estava pegado. Introdução da aula de hoje. Então eu fiz aqui um breve resumo de uma explicação sobre a leitura bíblica em classe, já que nós não teremos o Expondo as Escrituras nesta lição de hoje. Principais fatos na vida de Salomão. O reino de Salomão, capítulo 1, do 1 ao 9:31, abrange isso aqui, ó. Salomão pede sabedoria, isso aí em 2 Crônicas, tá? Salomão constrói o templo, Salomão consagra a Deus o templo, a sabedoria e as riquezas de Salomão. Estudaremos na lição de hoje sobre a liderança de Salomão. Enquanto rei, ele teve pontos positivos e negativos, pois homem algum é perfeito. Entenda que todas as vezes que eu ler o texto em preto, ou eu estou lendo igualzinho a revista, ou está sendo feito um pequeno resumo daquela parte da revista, daquele ponto da revista. Seja da introdução, do tópico 1, do tópico 2 ou do tópico 3. Agora, quando aparecer em vermelho, eu estou fazendo um comentário sobre o que está na revista, ou pode ser uma referência bíblica, tá? Então, nós vamos estudar sobre a liderança de Salomão e entender que teve pontos positivos e negativos, porque ainda que Salomão era um rei sábio, ele era um ser humano e não era perfeito. Seu maior legado foi sua sabedoria e a construção do templo. Salomão era a pessoa certa para esta realização que foi tão almejada por seu pai. Deus tem pessoas certas para realizar determinadas obras que ele tem o propósito para realizar. Ninguém é insubstituível no sentido de Deus não vai deixar de fazer uma obra. Mas quando Deus chama alguém para fazer uma obra, ele vai querer que essa pessoa faça. Por quê? Por causa do chamado que ele tem. Então, é importante entender que Deus tem pessoas específicas para cada coisa na sua obra. Não podemos pegar uma pessoa que Deus tem uma obra específica e jogar ele para fazer uma outra coisa e tirar ele do foco daquilo que Deus quer. É importante ter esse entendimento e a liderança precisa entender isso também. No início do seu reinado, Salomão buscou a Deus e a sua orientação para governar. Então ele começa buscando a Deus no início do seu reinado e pede orientação para governar. Nós pentecostais sempre usamos muito, não, nós estamos aqui nesse culto na direção do Espírito Santo. Então, esperando que o Espírito Santo nos conduza. É verdade que em muitos lugares essa frase só é usada apenas, mas na íntegra isso não acontece. Geralmente nós damos oportunidade para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas que a gente tem afinidade, convida quem a gente tem afinidade e não está preocupado com o que o Espírito Santo pensa. Porque se tivéssemos preocupados com o que o Espírito Santo pensa, muitas pessoas que nós jamais daríamos oportunidade, teríamos que dar. Porque nós não queremos, mas o Espírito Santo quer. É assim que funciona. Então Salomão buscou a Deus e a sua orientação para governar.
Mas com o passar do tempo, seu coração se apartou do Senhor e foi corrompido pelas riquezas e por suas várias esposas e concubinas. Nós vamos estudar isso no decorrer da lição. Aqui é apenas, toda a introdução faz apenas uma abertura do que vai ser tratado. Aí depois vem os tópicos, que vai descrever o assunto de forma detalhada, e a conclusão, que é o fechamento sobre tudo que foi tratado de uma forma bem resumida, tá? Seu exemplo, enquanto líder, nos mostra que jamais devemos deixar de buscar ao Senhor e depender sempre dele. Nenhum cristão pode deixar de buscar a Deus e depender de Deus, seja ele líder ou não líder, pois é e será o nosso bem maior. Deus é o nosso bem maior. Nossa comunhão com ele é o nosso bem maior. Tópico 1, Salomão, uma análise inicial. Vamos fazer uma análise inicial de Salomão, pessoa. Quem foi Salomão? Era filho de Davi, com Batseba, certo? Foi o terceiro rei de Israel. Quem foi o primeiro? Você lembra? Saul. Quem foi o segundo? Davi. Quem foi o terceiro? Salomão. Muito bem. Governou por cerca de 40 anos. Salomão governa por cerca de 40 anos. O nome Salomão significa pacífico. Mas quando nós vamos para a revista, nesse ponto diz que o profeta Natan chamou Salomão de Dias. E o nome significa amável ao Senhor. Isso está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24 e 25. Isso está na revista, tá? E seu reinado foi marcado por tranquilidade. Isso tem muito a ver com o nome dele, né? Pacífico. Enquanto do seu pai por tensões e guerras. Então, por que Salomão teve a condição de construir um templo? Porque ele não estava no momento de guerras contra nações vizinhas. Como havia paz, ele pôde trabalhar na construção sem impedimentos. Já Davi não poderia fazer isso por N motivos, Deus até cita algo sobre isso, mas também porque havia guerras para todos os lados. Como é que Davi ia fazer? Não daria para se aplicar uma construção tão grande e ao mesmo tempo ficar guerreando contra inimigos. Fez muitas alianças com povos idólatras e pagãos, por meio de quê? De casamentos. Porque o que Salomão entendia? Bom, vou fazer acordo de paz com nações e a forma disso era casar com mulheres estrangeiras daquela nação. Para isso haveria paz, só que isso custou caro no seu reinado. Casou-se com muitas mulheres estrangeiras e isso contribuiu com o culto pagão em Israel, tá? Sobrecarregou o povo com altos impostos. Salomão fez muitas obras, mas para isso oprimiu o povo com pesados impostos. Tanto é que quando Salomão morre e seu filho Adonias assume, no caso, quando Salomão morre e seu filho Roboão assume, houve vários problemas em relação a isso. Eu apenas fiz uma confusão aqui rápida em relação a Adonias, era irmão de Salomão, tá? Agora Roboão não, Roboão era filho de Salomão. Então, quando Salomão morre, Roboão, o povo pede a ele para aliviar a carga. O que eles fazem? Ele faz? Não alivia a carga. E com isso o reino é dividido. Reino do Norte, 10 tribos, fica com Jeroboão. E Reino do Sul, 2 tribos, Benjamim e Judá, fica com Roboão nesse caso, tá? Agora, um comentário aí sobre essa parte. No entanto, mesmo com suas fraquezas, a graça divina operou por meio de Salomão, que deu contribuições impressionantes e relevantes como líder de Israel, e isso nas seguintes áreas. Em que áreas houve contribuições através da vida de Salomão? Ele foi o principal responsável pela construção, inauguração e estabelecimento do templo como principal local de culto da nação de Israel, porque até então Israel cultuava a Deus através do tabernáculo. Ele também estabeleceu uma relevante transição para o povo que sobrevivia apenas da agricultura, que passou a tirar o seu sustento também do comércio. Então o povo não vivia mais só da agricultura, mas também do comércio. Ele colocou o seu país num cenário internacional, ou seja, eles começaram a ser conhecidos internacionalmente. Através da sua sabedoria, deixou muitos conselhos para o fortalecimento e crescimento do povo de Deus. Número 2, Salomão, o sucessor de Davi. Filho de Davi, sucedeu seu pai. Por melhor que seja, nenhum líder é eterno e Salomão aparece no cenário bíblico a partir dos relatos sobre os últimos dias de vida de Davi, seu pai. Davi foi um líder
muito bom, mas ele não seria um líder eterno. Ele era um ser humano e chegaria o momento da sua morte. E é preciso ter isso em mente. Ninguém vai ficar numa liderança eternamente, por isso ele precisa preparar um sucessor com uma forma de transição tranquila, natural, para que não haja ali prejuízos na obra. Porque quando um líder não prepara ou é feita uma transição brusca e o povo não está acostumado, dependendo do tipo de povo que esteja ali, a igreja que esteja, pode haver uma debanda, sair pessoas para tudo quanto é lado e ali ficar uma minoria e a obra sofre. Então é preciso ter isso em mente. Este foi um período de grande tensão. Primeiro porque o rei Davi estava prestes a morrer. Então sabia que o rei ia partir. E depois porque havia expectativa sobre quem assumiria o trono de Israel. Porque conforme o líder ele vai tendo uma idade, vai chegando, alcançando uma idade, fica se perguntando, né? Quem vai assumir? E é por isso que precisa ter uma transição suave. E como é que é feita essa transição suave? Geralmente, o líder, ele traz para perto de si aquela pessoa que vai assumir depois que ele já não estiver mais ali, não tiver mais condição. Então ele traz para perto e aos poucos vai trabalhando junto com aquela pessoa e o povo vai acostumando com aquela pessoa e vai reconhecendo a autoridade daquela pessoa, né? Porque geralmente ele fica como um segundo, essa pessoa fica como um segundo, e quando vê que não, e o líder vai deixando ele trabalhar um pouco mais, e quando começa a fazer algumas coisas que o líder fazia, mas agora deixa ele também fazer, e quando vê que não, na hora da transição total, o povo já está acostumado. Agora já pensou? O líder tá ali, e aí do nada traz alguém e diz, a partir de hoje ele vai ser o pastor de vocês, tô passando, a igreja vai ter um problema, vai ter um choque, muita gente vai resistir, mas se fizer essa transição suavemente, as coisas funcionam melhor. Adonias vezes Salomão. Irmãos, tá? Adonias era irmão de Salomão. Roboão era filho de Salomão. Foi por isso que naquela hora eu fiz uma citação errada, mas já corrigi. Enquanto Adonias conspirou para herdar o trono de seu pai, então Adonias queria o trono de qualquer jeito. Ele queria ser rei. Eu vou ser rei. Só que a promessa do reinado não era para Adonias, era para Salomão. Quando Deus quer, não tem jeito. Era a vontade de Deus ser Salomão, não ser Adonias. Você vai ver que Davi tinha filhos, mas o filho que Deus queria chamava-se Salomão. Nesse caso, estava passando de pai para filho? Sim, mas mesmo entre os filhos, havia vários filhos. Mas quem Deus quer? Salomão. Certo? Adonias conspirou para herdar o trono de seu pai. Em nenhum momento Salomão é visto em conspirações para tentar tomar o poder, ainda que a promessa tenha sido feita a ele e que, por sinal, veio a se cumprir. Salomão foi escolha de Deus, conforme as palavras do próprio Davi. E de todos os meus filhos, escolheu ele, o meu filho Salomão, para assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. 1 Crônicas 28, versículo 5. Se Deus o chamou para exercer algum tipo de liderança, guarde isso aqui, aguarde o tempo certo e confie e espere nele. Existem pessoas que Deus tem chamado. Tem pessoas, de vez em quando eu falo sobre isso, não tem chamado, cismou, é uma vaidade do seu coração, é um desejo do seu coração, mas que Deus não chamou para isso. E aí ele quer assumir uma liderança, aí ele faz coisas terríveis para isso. Aí vai ter prejuízos na obra, ele vai encontrar problemas seríssimos na vida dele, ele vai fazer não pela motivação de fazer a obra, mas por aquilo que ele pode ganhar, seja fama, seja poder, seja recurso financeiro, mas tem pessoas que Deus chamou. Tem aquelas que Deus chamou e espera o momento, e tem aquelas que Deus chamou e quer se precipitar, não tem um amadurecimento ainda. Então, o que está sendo ensinado aqui é, se Deus tem uma obra com você, aguarde o tempo certo, confie e espere nele. Eu tenho vários amigos, pastores, que lá atrás, mais de 20 anos atrás, tá? Eles estavam lá comigo, eu já era por bondade de Deus pastor, e eles há muito tempo são pastores presidentes. Eu sou um pastor auxiliar. Eu compreendo que se Deus quer fazer, ele vai fazer no tempo dele. Não adianta você forçar a porta. Porque quando você antecipa, você pode
está correndo risco, né? Com toda antecipação tem prejuízos. E você pode estar correndo risco de faltar alguma coisa em você para saber como lidar diante daquela obra. E aí a obra vai sofrer. Então Deus primeiro precisa preparar. Deus preparou primeiro José para colocar como governador. Deus preparou primeiro Davi para colocar como rei de Israel. Deus precisa também preparar eu e você. Mas às vezes nós não queremos passar pelo preparo, pelo treinamento. E aí a obra sofre, a gente sofre. Tem gente que desiste, entendeu? Da liderança. Tem gente que desiste do Senhor, não quer mais estar na presença de Deus. Por quê? Porque se antecipou. Então que fique bem guardado. Se Deus o chamou para exercer algum tipo de liderança, aguarde o tempo certo, o tempo de Deus. Confie e espere nele. Você não precisa puxar tapete de ninguém. Você não precisa dividir povo. Rebelião. Rebelião não é de Deus. Pessoas que começam obra com rebelião não vão prosperar. Deus não vai estar abençoando. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que acabou se dividindo por briga mesmo, rebelião, e ela tá indo, tá fluindo. Quem foi que disse que o que dá certo é certo? Não é o que dá certo, é o que é certo. Se biblicamente aquilo está errado, é errado. Pode ter 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 pessoas. A forma como o trabalho começou está errado e um dia haverá um acerto de conta em relação a isso. 3. Salomão, o líder mais sábio de toda a história. As escrituras sagradas apresentam Salomão como o homem mais sábio de sua época. E isso fez dele um líder próspero, respeitado, famoso em todo o mundo e digno de ser consultado por muitas lideranças dos seus dias. Mas mais à frente vamos falar sobre isso. Guarde uma coisa. Quando Deus começa a fazer uma obra na vida de alguém, e ele não visa a fama, o poder e nem tampouco o recurso financeiro, essa não é a motivação dele, essas coisas podem vir juntos, como veio na vida de Salomão, mas elas serão consequência. Então a pessoa não tem, quando Deus começa a trabalhar por meio da vida dela, tem casos que não dá para se esconder. Não tem como você sumir do cenário e não ser conhecido. Você acaba ficando conhecido. Mas só que o seu objetivo em realizar aquela obra não é ficar conhecido. Essa não é a sua motivação. Esse canal tá aqui. Tá? Quando essa aula está indo ao ar, nós já vai pro ar no mês de novembro de 2022, o canal em si, o trabalho em si, mais ou menos, vamos lá, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses. 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses em funcionamento direto, indo direto, tá? Então, vamos aí, quando você estiver assistindo esse vídeo, se for no dia da aula, dia 20, talvez já tenha completado os 20.000 inscritos, ou está quase para completar, mas talvez já tenha completado. Então, nesses 2 anos e 6 meses, 20.000 inscritos. Então, você acaba ficando, né? Eu tenho pessoas que me assistem da região Nordeste, da região Norte, da região Sul, da região Sudeste, onde eu estou, Rio de Janeiro, e da região Centro-Oeste. E fora do Brasil, tem gente fora do Brasil que me assiste, me conhece, né? Aqui pelo canal Pastor Mário Luna Oficial, EBD Comentado Online, programa Expondo as Escrituras, programa Teologia e a Vida Cristã. Mas a intenção desse canal não é me fazer eu ficar conhecido, me fazer ficar famoso. Não, não é isso. É ensinar a palavra de Deus. Isso é uma consequência. Foi o que aconteceu na vida de Salomão. E falando nisso, divulgue o canal. Divulgue para a sua família. No seu grupo de WhatsApp, para as pessoas da sua rede social, para as pessoas da sua igreja. Fale do canal, não está edificando a sua vida? Fale. Comente aí o que você está achando dessa aula, tá? De que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil. Também se ficou até o final da aula. Comente, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam também serem abençoadas. Não só divulgue o canal, mas também compartilhe o vídeo. Se inscreva, dê um like, enfim, é com você, tá? Então, foi consequência na vida de Salomão o que estava acontecendo. Ele pede sabedoria, Deus dá sabedoria, e a sabedoria que Deus, como ele prioriza a Deus, o que acontece? Ele se torna um líder próspero, respeitado,
famoso em todo mundo e digno de ser consultado por outras lideranças. Vinha gente falar com Salomão. Isso é uma consequência. Existem líderes nos nossos dias que às vezes outros líderes procuram por um conselho, porque está vendo a trajetória desse líder, está vendo que ele está ali sendo bem sucedido através da graça de Deus. Então, não é que ele queira ser famoso, mas alguém fala assim, conhece fulano? Eu conheço. Ah, conhece fulano? Eu também conheço. O pastor tal, eu conheço. Por quê? Porque ele procurou ser famoso? Não, porque ele está fazendo um trabalho com seriedade, a motivação dele não é ele. A motivação dele é o reino. Aí muda tudo. A sua grandeza foi reconhecida pelo próprio Senhor Jesus, que falou de sua glória a respeito da rainha de Sabá, que viajou longa distância só para ver a grandeza do seu reino e admirar sua liderança. Está aí Mateus 6, 29, 12, 42. Jesus falou, então não é uma história. Isso aqui não é uma invenção. Ah, essa rainha de Sabá nunca existiu. Isso aí é algo folclórico. Isso aí é invenção, é fantasia. Não é não. Jesus falou. Jesus falou da rainha de Sabá que foi visitar Salomão para ver se era realmente tudo aquilo que ela tinha ouvido falar lá na terra dela, que era uma terra bem distante. E ela ficou assim, espantada, deslumbrada com tudo que ela viu. E ela era uma rainha. Nós não estamos falando de alguém que não tinha nada e chegou no reino de Salomão e olhou aquilo. Claro, quem não tem nada, se chega num lugar que tem muita fartura, muita grandeza, ele pode ficar impressionado, mas ela não, ela era uma rainha. Ela não ficou impressionada só com as construções, ela ficou impressionada com o todo. A organização dentro do reino. Eu prezo muito por isso, eu acho que a organização é uma coisa que nós temos que ter em mente. Eu não sei porquê, parece que no meio pentecostal a gente quer espiritualizar as coisas e pensa que quem tem que organizar as coisas é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos dar sabedoria para organizar, mas quem tem que organizar somos nós. Somos nós que temos que organizar. Se preciso for, vamos estudar, vamos ler, e o Espírito Santo vai nos dar o entendimento de como vamos colocar aquilo que estamos aprendendo em prática. Mas não, deixa o Espírito Santo não, aí pode acontecer que vai virar bagunça, ainda vamos botar na culpa do Espírito Santo. Então a rainha, ela ficou impressionada, e o próprio Jesus cita a grandeza do reino de Salomão. É importante destacar que Salomão não nasceu com sabedoria com a qual exerceu sua liderança, mas a recebeu de Deus. Salomão recebeu sabedoria de Deus. E por que ele recebeu? Porque ele pediu. Ressalta-se ainda o princípio de que a Bíblia ensina que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que os seus servos devem clamar para que a receba. E eu quero colocar esse texto na tela, afinal de contas, já que ele está aqui, eu vou colocar para provar para vocês que estão assistindo aqui a aula hoje que realmente Deus fala sobre isso. E eu vou até colocar esse texto na tela na NVT. Então vamos lá, NVT. Vamos lá. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Se você tem um pedido que você tem certeza que Deus não vai te negar, vai te repreender, vai dizer não é da minha vontade, é pedir sabedoria. É claro que eu também não posso ser aqui omisso em dizer assim, não, Deus vai dar sabedoria numa quantidade igual para todo mundo. Não, Deus tem suas formas, as doses é com Deus. Eu vou usar essa palavra dose aqui, sou eu usando, é uma fala minha. A quantidade de sabedoria que ele vai dar, aí é ele, mas ele vai dar sabedoria. Isso você pode ter certeza. Versículo 6. Mas quando pedirem, façam com que? Fé. Então não basta só pedir, precisa crer, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Vai, volta, oscila. Ah, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai dar sabedoria? Não, você tem que crer. Peça sabedoria a Deus. Deus vai te dar. Deus pode te dar sabedoria para liderar sua casa. Deus pode te dar sabedoria para liderar você ser o líder dentro da casa ou do seu casamento. Deus pode te dar sabedoria para liderar seu filho, sua filha, pai, mãe, sabedoria sim. Deus pode te dar sabedoria dentro do seu emprego, da parte que você trabalha. Deus pode te dar sabedoria em várias áreas da sua vida.
Mas você tem que pedir e tem que crer. Salomão pediu e recebeu. Tá aí. O texto, inclusive, né? Já li para vocês na Bíblia, nem vou ler aqui. Diante disso, é plausível afirmar que Salomão obedeceu a este princípio e pediu sabedoria a Deus. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Segundo Crônicas 1:10. Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa ao Senhor, mas optou pela sabedoria e pelo conhecimento. Isso porque compreendeu que a obra para a qual estava sendo designado pertencia ao Senhor e não a ele. Como ele sabe que a obra era do Senhor, ele precisava de recurso vindo de quem? De Deus. A obra não era dele, a obra era do Senhor. Então ele focou em algo para fazer a obra de uma maneira melhor, de uma maneira correta. E o que ele pede? Já que ele é rei, sabedoria, conhecimento. Dai-me, Senhor, sabedoria e conhecimento. Salomão também reconheceu que a tarefa de liderar a Israel no lugar de seu pai era algo maior do que sua capacidade. O versículo 10 fala sobre isso. Deus ouviu a oração de Salomão e fez dele um líder mais sábio de seus dias e lhe acrescentou outros bens. Depois de Jesus, Salomão é considerado o líder mais sábio de toda a existência humana. Então, tá. Salomão não foi dotado apenas de sabedoria, mas também com aquilo que Matt Henry chama de largueza de coração. O que é isso? Conforme o seu comentário, a sabedoria de Salomão foi para ele uma glória maior do que a sua riqueza. Sabedoria, Provérbios fala sobre... Salomão trata disso no livro de Provérbios. Ele possuía o que aqui se chama de largueza de coração. Quem dá essa definição é Matt Henry. É um teólogo, comentarista, né? Porque, vez por outra, menciona-se o coração quando se deseja fazer alusão às faculdades mentais. Tinha o dom da palavra e da sabedoria. É muito desejável que os que possuem dons de qualquer tipo tenham largueza de coração, a fim de que possam utilizá-los para o bem do próximo. E aqui, antes de eu deixar ali aquele aviso, você precisa entender que tudo que Deus coloca nas nossas mãos, os dons que Deus dá, não é para o nosso benefício, é para o benefício, para ser usado dentro da obra dele para pessoas. Existem pessoas que usam os dons para benefício próprio, isso é errado. Salomão sabia que estava ali para servir, tanto é que essa é a temática da revista. Tá bem claro aqui, escolhidos por Deus, ó, essa parte de baixo aqui, ó, escolhidos por Deus para o quê? Servir. Ó, escolhidos por Deus para o quê? Servir. Nós fomos escolhidos para servir. Não podemos usar os dons de Deus para o nosso benefício. E é isso que faz as manifestações de Deus não serem mais tão frequentes como eram. Deus operar de forma tão abundante como operava. Porque nós estamos nos tornando o quê? Egoístas. E Deus não se agrada disso, de forma nenhuma. Bom, se você deseja o conteúdo desse vídeo, né, o PDF ou o slide para botar lá no seu data show para poder dar a aula, preste atenção nesse aviso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link, faça download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar, PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então aqui no canal você tanto pode ter aí o material gratuitamente, o PDF para impressão e o PDF para você poder colocar lá no Data Show, ou se você se tornar membro, clicando no link que está aqui embaixo na descrição, seja membro, você vai ser levado para uma plataforma, lá você vai fazer a assinatura, e aí você, além de ter o PDF para impressão, o PDF para poder colocar no Data Show, você também tem o PowerPoint,
das aulas da EBD, tanto de jovem como da aula também de adulto nesse caso. Então você tem esse benefício e tudo num único lugar. Você não precisa ficar baixando vídeo após vídeo, clicando no link, indo pro meu site, baixando lá. Então você pode ter tudo num único lugar. Aí fica a seu critério como você deseja fazer. Tópico 2, a liderança de Salomão. Primeiro falamos da pessoa, agora vamos falar de como ele liderou. Salomão, líder influenciador. Liderar não é, guarde isso, liderar não é. Em algumas lições eu botei, liderar é, agora é liderar não é. Dar ordens e nem tampouco exercer poder sobre os seus liderados, mas é influenciar pessoas. Liderar não é mandar. Tô mandando, faz isso, faz aquilo outro. Pode até não usar a palavra mandar, mas vai lá, faz isso. Isso não é liderar. Liderar é influenciar. Liderar é você conduzir. Liderar é você treinar para um objetivo específico. Salomão, com sabedoria, influenciou pessoas a fim de que a missão que recebeu do Senhor por meio de Davi, seu pai, fosse cumprida. Qual missão foi esta? Construir o templo para Deus conforme a orientação que lhe foram dadas. Ele recebeu uma orientação de como esse templo deveria ser feito. 1 Crônicas 28, versículos 6, 10 e 11. Ao reconhecer que sozinho não conseguiria desenvolver o trabalho, Salomão buscou a Deus e influenciou milhares de pessoas para trabalhar e cooperando assim com a sua missão. Então Salomão recebeu uma missão, mas ele precisava de pessoas que estivessem unidas a ele para que aquela missão fosse cumprida. E para isso ele precisa descobrir o talento de cada pessoa para colocar as pessoas nos seus devidos lugares, para que a coisa funcionasse. Não adianta você pegar uma pessoa que não tem talento, não tem aptidão, não tem o dom, não tem o chamado para aquele lugar e colocar. Ela vai realizar a obra? Ela vai, mas ela não vai desempenhar como aquela que realmente tem o chamado. O poder de influência de Salomão ultrapassou os limites geográficos do seu reino, pois muitos líderes e pessoas influentes vinham de todas as partes para conhecerem sua sabedoria e a grandeza do seu reinado. 1 Reis 4, 29 a 34. Tal verdade é vista no conhecido episódio no qual a rainha de Sabá, falamos dela de forma resumida, aqui um pouquinho mais detalhado, foi a Jerusalém para ver de perto o que tinha ouvido a respeito de Salomão e ficou admirada com aquilo que presenciou, conforme o relato de 2 Crônicas 9, versículos 5 e 6. Olha o que diz. Foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria nas suas palavras, até que vim. E os meus olhos o viram. E eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que eu vi. Ela declara que não contaram para ela a metade do que realmente acontecia no reinado de Salomão. 2. Uma liderança participativa. Então, Salomão influencia, Salomão permite pessoas participarem. Porque ele é um líder e ele precisa de ajuda. Há quem pense que liderança corporativa ou liderança participativa sejam termos dos dias atuais. Contudo, veremos que esses são conceitos presentes já na liderança de Salomão. Só não eram usado esse termo, mas já acontecia lá na época de Salomão, já estava acontecendo. Com toda a força econômica e todo o poder de influência, ele não incorreu no grave erro de acreditar que sozinho seria capaz de liderar Israel e de concluir a obra para o qual foi chamado. O líder, ele não pode ter medo de perder a posição que ele está. Muitas vezes, nós já falamos isso logo nas primeiras lições, o que era a liderança cristã, o papel, né? Eu posso até dar aqui, né? A primeira lição foi o que é liderança cristã. Vamos ver se vai dar para aparecer. Não vai aparecer porque não vai focar, mas tudo bem. Não tem problema. O que é liderança cristã, nesse caso? Segundo, a pessoa do líder. Existem muitos líderes que a obra não pode expandir porque ele tem medo de começar a delegar e o povo começar a se acostumar com aquelas pessoas e ele perder a posição dele. Ele não pode fazer isso, ele tem que ter certeza. É claro que ele vai ter que saber quem é que ele está chamando, se Deus realmente chamou, se aquela pessoa está sendo amadurecida para poder assumir aquela posição e não ficar envaidecida, né? Se perder, é claro. E nem sempre o líder vai conseguir ter uma visão assim tão específica. Pode acontecer dele convidar alguém para estar ao lado dele e ao lado que eu digo trabalhando junto, né, da equipe, e alguém fazer alguma graça e ninguém pode condenar. Ah, o senhor não teve visão. Nem tudo Deus vai mostrar.
Nem tudo Deus vai mostrar. Então pode acontecer, pode acontecer. Então Salomão, ele não tinha medo disso. Ele entendeu que mesmo tendo toda aquela glória e ele tendo a sabedoria Deus deu para ele. Isso aqui é uma outra coisa interessante. Paulo em Romanos, ele vai falar sobre a questão de presidir. Chamado para presidir. O dom, ele fala em Romanos, ele trata de alguns dons. Capítulo 12. E ele fala de presidir. Não adianta, se Deus chamou uma pessoa para presidir, é ela. Se outra pessoa quiser tomar um lugar ou quiser levar metade do povo, vai fazer isso por conta dele. Deus não tá nisso, que Deus nem chamou aquela pessoa para aquilo. E se chamou e ela fez isso antecipadamente, de forma prematura, por meio de rebelião, ele vai pagar um preço por causa disso. Então o líder, ele deve entender que precisa de pessoas para fazer aquela obra. Importante. Salomão reconheceu que precisaria de pessoas com qualificações específicas para a realização de determinadas tarefas. Já que nós estamos falando para a igreja, vai precisar de pessoa com chamado, especificação, né? Ter ali qualificação específica para quê? Liderar irmãs. Tem que ser treinado? Tem. Pode ser desenvolvido? Pode. Jovens, varões, novos convertidos, departamento de assistência social, departamento de missões, tem vários, departamento de famílias, tem igrejas que não tem departamento de família. Porque a gente não tem ninguém para poder assumir. Treina. Vai orar ao Senhor, começa a falar com Deus, Deus vai dar o entendimento de pessoas que podem ser treinadas. Pega um casal, 2 casais, 3 casais e começa a trabalhar. Dá um treinamento, manda para um curso, paga o curso. Ué, a igreja tem que investir. Ela não quer resultado, então ela tem que fazer por onde? Tem que investir. Agora não tem departamento e nunca vai ter, porque Deus só vai fazer aquilo que tenha projeto. Se o ser humano tiver o foco naquilo e começar a orar e ver a necessidade, não, senhor, tem necessidade, aqui tá faltando um departamento de família, aqui tá faltando um departamento de jovem, aqui tá faltando um departamento de irmã, tá faltando a liderança para começar esse departamento, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me mostra, me direciona, o Senhor começa a fazer o que precisa ser feito. Então Salomão precisava de pessoas qualificadas para determinadas tarefas. Pastor, mas aqui a gente tá falando da construção de um templo. É verdade, mas a igreja, ela é um organismo, mas ela precisa de uma organização. Por isso precisa de pessoas com chamado específico para cada área. Caso contrário, a obra não vai ser feita de forma correta. Por exemplo, Salomão reconheceu que Hirão, rei de Tiro, tinha condições de ajudar na construção do templo e ele não teve receio de pedir sua ajuda. Ele chama ele para poder ajudar. Tem gente que tem aptidões, talentos até naturais. Deus usa os nossos talentos naturais também. Nós estamos aí na era digital. Vai dizer pra mim que ser designer é dom espiritual. É claro que não, né, irmãos? Em nome de Jesus, pela bondade de Deus, eu trabalho com a área gráfica, né? Sei fazer, né? Não tô trabalhando mais com a área gráfica, mas eu sei trabalhar com a área gráfica também. Então, isso não é dom espiritual. É um talento natural que Deus dá, que pode ser desenvolvido, aperfeiçoado, é claro. Tá? Os dons espirituais não são aperfeiçoados. Quem é aperfeiçoado é a pessoa que é usada. Os dons, eles estão prontos. A pessoa é que tem que ser aperfeiçoada para saber usar aquela ferramenta. Agora, os talentos naturais, eles podem ser aperfeiçoados. E aí, tem essa questão. Imagine como isso pode contribuir. Uma pessoa que tem aí a questão, é um designer. Pode ajudar na obra. Os anúncios da igreja. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí, você vai ver. Então, quando não se tem, vai se contratar fora. Mas se tem alguém dentro que pode ser treinado, de repente colocado num curso para poder aperfeiçoar, fazer uma arte mais bonita para colocar. Veja que a minha preocupação aqui, eu vou anunciar aí amanhã as artes digitais daqui a pouco. A minha preocupação aqui não é que você contrate o serviço, que ela é minha esposa, é que você saiba como fazer também. Então você vê que o meu foco aqui na aula, em colocar esse anúncio, o foco de fazer a aula não é anunciar você contratar arte. Porque se fosse, eu não falaria o que eu tô falando aqui agora. Você pode pegar alguém da sua igreja que tem aptidão para a área gráfica e colocar ele no curso. Para que ele possa aprender e ele possa contribuir aí com a criação de artes na sua igreja. Então, isso é organização. Tô dando um exemplo só um, tá? Vamos lá.
Salomão também compreendeu que o líder deve permitir que os seus liderados cooperem para que os propósitos de Deus se cumpram. Então, Salomão também compreendeu que o líder deve permitir que seus liderados cooperem para que o propósito de Deus se cumpra. Porque enquanto as pessoas estão cooperando, também está sendo desenvolvido o ministério na vida dessas pessoas. E elas se sentem úteis. Quantas pessoas estão se sentindo inúteis na igreja porque não são usadas para nada? Eu sei que nem todo mundo vai dar para envolver no todo, mas dá para envolver bastante pessoas. Mas às vezes não se preocupa com isso. Por exemplo, uma igreja tem lá uma filial, ou até a sede. E aí tem lá profissionais da área da psicologia, psicanálise. Por que não bota um atendimento lá? Muitos irmãos se propõem a dar um atendimento gratuito, às vezes, uma vez na semana. Não, pastor, eu venho aí 2 horinhas do meu tempo, 3 horinhas do meu tempo. Eu vou dar gratuitamente, não tem problema, para ajudar, sem nenhum problema. Ou então vou cobrar uma taxa simbólica. Uma taxa simbólica. Aí, aqui, olha só, eu só tô dando um exemplo. Digamos aí que uma consulta fora, né, um atendimento na área da psicologia ou da psicanálise, aí vamos dizer que uma consulta esteja R$100, aí a pessoa simbolicamente aqui, vou botar aqui R$30, R$40, simbólico. Não dá para ajudar? Dá, e ainda tem aqueles que ainda vão dizer, fora isso eu ainda permito 2 ou 3 atendimentos sem pagar nada, para quem realmente não tem recurso nenhum. Então, você tá entendendo? Aí não usa as pessoas que tem lá, a mão de obra. Tá lá a mão de obra, mas não se usa. Tá lá parada. Às vezes fazia um dia de assistência social com alguns profissionais que se tem, às vezes da área da beleza, e outras coisas mais. Dá para fazer muita coisa, mas precisa de organização. Salomão desempenhou uma liderança participativa na qual havia espaço para que todos pudessem contribuir com seus valores e talentos. Tem gente que a gente nem sabe que tem um talento, porque nunca teve oportunidade de abrir a boca para nada. Eu sei que muitas igrejas não têm mais respeito, não tem nenhum problema. Mas, por exemplo, na época dos pontos de pregação, isso tem muito, talvez ainda em interior, mas em muitos lugares do Brasil, já cidades maiores não tem, é só congregação mesmo, não tem. Ponto de pregação era feito em casa, aí começou a dar alguns problemas em alguns lugares, aí cortou, tá bom. Mas era lá que era revelado os talentos. Mas muitas igrejas não tem, mas tem trabalho de oração em vários dias da semana. Então, se essas pessoas vão para esse trabalho de oração e tem oportunidade, a gente começa a descobrir talentos. E tem que ter alguém da igreja atento a isso. Às vezes o pastor separa 1, 2, 3, ó, fica de olho. Eu quero que me diga, de repente, alguém que você verificou na área de cantar, na área de falar, de pregar, né, teve uma saudação, o que você acha, a forma de se... Quer dizer, tem que ter pessoas atentas para poder verificar. O pastor nem sempre está em todos os trabalhos e às vezes ele consegue detectar talentos. E aí, opa, dá para trabalhar em cima dessa pessoa aqui, dá para poder fazer um trabalho junto com ela. 3, mas aí entra a rivalidade, tem gente que não quer perder o lugar, se chega um músico, quando já tem músicos, os músicos ficam aborrecidos, se chega um pregador para congregar lá, se já tem pregadores, fica aborrecido, se chega alguém que canta, se tem gente lá que canta também já fica aborrecido. Irmão, é reino de Deus. Não importa se vai ser a cantora, e eu não tenho nenhum problema de falar de cantora, que a Bíblia fala de cantor direto. Então, tem gente que... Ah, irmão, eu não sou cantor. Ué, mas a Bíblia fala de cantor. É só ler crônica. Lê crônicas, bastante crônicas, que você vai ver lá, cheio de vezes que fala de cantor, um monte de vezes. Então, por favor, em nome de Jesus, cantor. Pode falar que é cantor, cantora. Agora, se você não gosta de ser chamado de cantor ou cantora, tudo bem, a gente até respeita. Mas é bíblico, tá na Bíblia. Cantor ou cantora nesse caso, tá bom? E aí, tá lá o cantor, tá lá a cantora, né? E aí a pessoa fica assim, não pode ficar assim aborrecido. Não pode, porque chegou, porque vai tomar o lugar, porque vai cantar, entendeu? Não importa se é o cantor A, o cantor B, o cantor C, o cantor D que vai cantar naquela noite, vai levar o povo a adorar. O que importa é que tá sendo cantado e o povo tá sendo levado à adoração. É uma equipe, é um povo, é um grupo, é uma unidade. Igreja. Igreja é um corpo. 3, Salomão, um líder visionário. Ele tinha visão. Ele enxergava na frente. Salomão foi um líder que se dedicou a alargar as suas fronteiras e os seus negócios e as suas áreas de atuação. Nesse sentido, ele se cercou de pessoas capazes que pudessem auxiliá-lo. Agora, às vezes você também fala que não tem oportunidade na igreja, mas você não tem compromisso. Eu não tenho compromisso, eu não vou quase nunca.
Aí é difícil, né? Aí como é que vai ser? Não tem compromisso. Agora, se você tem compromisso, tem talento, Deus te chamou, vai aparecer a oportunidade. Você persevera que a oportunidade vai aparecer. Mas você vai para adorar. Agora, tem gente que vai, se não tem uma oportunidade, não vai mais. Vai uma vez, vai duas, vai três, ah, não vou mais. Não é assim, não. Você sabia que existem lugares, inclusive, que uma das formas de peneirar para saber quem quer realmente fazer a obra de Deus e quem quer uma oportunidade para aparecer é essa? De botar a pessoa, deixar ela lá quieta lá e vamos ver como é que vai ser? Aí vai um dia no culto lá, ou vai naquela consagração, naquela oração, não teve oportunidade. Aí vai no segundo dia, e já canta, já prega, tá? Aí teve o segundo dia, segunda semana, não teve oportunidade. Aí vai na terceira semana, não teve oportunidade. Não vou mais, vou procurar um outro lugar que de repente eu tenha oportunidade. Aí fica rodando de lado em lado, lado em lado, lado em lado e não chega em lugar nenhum. Tenha frequência, continuidade, principalmente em relação à sua própria igreja. Além disso, se empenhou em manter a força de seu exército e estrategicamente estabeleceu lideranças independentes sobre cada uma das 12 tribos. Já que havia 12 tribos, ele colocou lideranças independentes, mas que estavam submissas a ele. Por isso que eu botei esses grupos e um líder. Né? Esse de laranja é um líder, só simbolicamente. Outro grupo, outro líder, tá? Mas desses líderes se remetiam a quem? A Salomão, tá? Independente de cada uma das 12 tribos, sem negligenciar o aspecto religioso de todo Israel. Então, eles não perderam a unidade, mas havia as lideranças. A visão de Salomão contribuiu para aumentar a riqueza do seu reinado. Vamos lá. Ampliar o comércio exterior, edificar novas cidades, ampliar o conhecimento, pois ele se dedicou à literatura, à música e às ciências de seu tempo. Então, liam música, ciência do tempo dele. Salomão não teve medo de expandir aquilo que havia sido estabelecido pelo seu pai Davi. Ele deu prosseguimento à obra do pai. Hoje nós vemos pessoas que entram para uma liderança e desconstroem tudo aquilo que tinha sido feito com a liderança, pela liderança anterior, justamente para o nome da liderança anterior não aparecer. Mas isso não é só na igreja que acontece, não. Acontece lá no mundo também, tá? E de repente vem do mundo para dentro da igreja. Quantas pessoas na área da política assumem determinadas posições. Eu morava num lugar que eu cansei de ver na época de eleição, mandava-se destruir uma praça que estava pronta, não tinha mais nada para fazer. Mas o nome era de outra pessoa. Então vamos destruir a praça e vamos reconstruir para que entre o nome da nova pessoa. Irmãos, isso aí é jogar o dinheiro do povo no lixo, fora. A mesma coisa, uma liderança ela tem que dar continuidade ao que já foi feito. Não é querer estabelecer. Não é o meu nome que tem que estar em evidência. Não é o meu nome. Não é o nome da outra pessoa. É o nome do Senhor. É o nome do Senhor. Cada um tem seu legado, cada um tem sua história, cada um tem sua marca, cada um tem sua maneira de liderar. Mas o nome é do Senhor. Eu não posso querer que o líder A, que vai ser substituído pelo B, e o B venha liderar igualzinho o A. O A é o A, o B é o B. Cada um tem sua forma, cada um tem sua estratégia, cada um tem... Ah, mas fulano fazia assim, fulano era fulano, agora não é mais o fulano, é o outro que está na liderança. A irmã fulana aqui, quando estava na liderança do departamento de união feminina, era desse jeito. Era com ela, mas com a outra irmã não vai ser igual. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma de trabalhar. Desde que seja bíblica, desde que não fira a forma com que a igreja trabalha, não há nenhum problema. Cada um tem uma identidade própria. Eu não posso querer botar todo mundo dentro de uma forma e querer que todo mundo seja igual. Um fala mais calmo. Às vezes a gente até tenta, né? Tem gente, você fala muito rápido, entendeu? Esse seu jeito assim, mais elétrico, você poderia ser mais calma. Imagine você um dia abrir aqui o vídeo da EBD comentado online e eu tá aqui. Vamos lá, vamos fazer aqui um treinamento aqui em relação a isso que eu acabei de falar agora. Pera aí, deixa eu ler só um pedacinho aqui que a gente vai entrar ali no anúncio, mas vamos lá. Salomão não teve medo de expandir aquilo que havia sido estabelecido pelo seu pai Davi. O que vai acontecer? Você vai pensar que eu tô doente. Você me conhece, sabe que eu não falo assim. O pastor Mário do Luna tá doente, ele não tá bem não. Vamos orar por ele. Levanta a mão aqui
Vamos levantar a mão aqui pro telefone ou pra TV, que ele não tá bem. Irmão, cada um tem sua identidade, cada um tem sua forma, cada um tem seu jeito, cada um tem sua personalidade. E esse é um problema que tem no meio do povo de Deus. As pessoas querem colocar os outros dentro de uma forma. Não adianta. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua característica. Respeite isso. Davi tinha sua forma, Salomão teve sua forma, o outro rei teve sua forma de trabalhar. O seu pastor é de um jeito, o outro pastor é de outro jeito. Cada um tem sua maneira de trabalhar. O líder dos jovens foi um, depois trocou para outro. Cada um tem sua forma de trabalhar. Temos que respeitar características das pessoas. Bom, eu falei de arte, tá? Que tal uma arte digital para o congresso da sua igreja, congresso de irmãs, congresso de jovem, congresso de varões, congresso de novos convertidos, cultos, para você profissional liberal, para você que tem uma empresa. Preste atenção nesse aviso, mas se você tem alguém aí que pode ser treinado, invista nele, pague um curso e quem sabe ele pode fazer artes como essa e aí você não precisa contratar aqui. Mas se você precisa, contrate aqui também. Vamos lá. Criação de artes digitais para divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo é com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Então, muitas artes dessas que estão passando aí, principalmente no segundo bloco, já foram feitas pela Manhãs Artes Digitais. Se você quiser, é só entrar em contato aí pelo WhatsApp que foi colocado aí na tela, tá bom? Vamos lá para o tópico 3 para encerrar essa aula. Ela vai ficar um pouquinho de nada maior, porque não tem expondo as escrituras, é claro. Tópico 3, uma liderança fundamentada em princípios. Então, primeiro nós falamos sobre Salomão, depois nós falamos sobre a sua liderança, e agora vamos falar no que essa liderança estava fundamentada. Salomão, um líder de princípios. É atribuída a Salomão a autoria dos seguintes livros poéticos: Provérbios, Cantares e Eclesiastes. O livro de Provérbios é um conjunto de máximas que visam ensinar a sabedoria para auxiliar as pessoas a viverem corretamente. No livro de Provérbios você aprende a lidar com o ser humano, tá? No livro de Provérbios é o homem lidando com o homem. Salmo já vai mostrar como o homem deve se remeter a Deus. Mas Provérbios, homem com homem, no sentido ser humano com ser humano. Homem com homem aqui é ser humano com ser humano, tá bom? É o ser humano lidando com o ser humano. Seja ele um homem lidando com outro homem, um homem lidando com outra mulher, com uma mulher lidando com um homem, uma mulher lidando com outra mulher. Provérbios, é importante. Tire um mês que tenha 31 dias, de preferência, mas também não precisa ter 31. Você entra no primeiro dia do outro mês e leia o livro de Provérbios, um capítulo por dia. Se você puder ler na NVT, nova versão transformadora, no aplicativo do seu celular, se for o caso, tá? Ou pela internet, pelo Google, botar lá NVT, Bíblia Online NVT, ainda vai ser ainda melhor ainda porque a linguagem é um pouquinho mais acessível para você ter uma compreensão melhor. Leia! Você vai ver quantos ensinamentos tem, quantas coisas nós aprendemos lendo o livro de Provérbios. Pensar em uma liderança segundo os padrões de Salomão passa inevitavelmente pela observância de alguns princípios expostos no livro de Provérbios, como por exemplo, vamos ver que princípios estabelecidos no livro de Provérbios nós precisamos seguir. O líder precisa saber ouvir. Na verdade, tudo que vai ser falado aqui, todo cristão precisa se adequar. Mas o líder que está ali numa posição de destaque no sentido assim, de liderança, né? Para não ser redundante, né? Não é bem de destaque, mas de liderança. Ele é líder, está numa liderança, ele precisa saber o quê? Ouvir. Moisés teve que aprender, teve que saber ouvir. Quando Jetro lhe deu um conselho, ele analisou, ele ponderou aquilo e falou, não, verdade, se eu continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo, a coisa vai ficar séria. Segundo, saber louvar em tempos de adversidade. O líder precisa saber louvar em tempos de adversidade. Pastor, isso tá na Bíblia? Tá, vamos lá, vou colocar aqui, não vou colocar todos os textos para mim não me demorar, mas vamos colocar para você aí, ó, Provérbios capítulo de número 18, versículo de número 13. Primeiro texto aí só para você poder ver, Provérbios 18, 13. Diz assim, responder antes de ouvir
é estutice e vergonha. Só que aqui eu quero botar na NVT. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Viu como é que melhora a sua compreensão? Se eu deixo na Almeida Revista Corrigida, que é a que mais pessoas têm, ou na Almeida Revista Atualizada, responder antes de ouvir é estutice e vergonha também, assim, você não sabe o que é estutice, o que é isso. Mas quando você vai para a NVT, ó, falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Tem gente que emite opinião antes de saber de fato o que está acontecendo dos dois lados. Não é só de um lado, não. É os dois lados nesse caso. Provérbios 27, 21 diz o seguinte. Vamos lá, mais uma vez. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Vamos ver se é isso aqui mesmo? Provérbios 27, 21. Saber louvar em tempos de adversidades. Agir de forma justa. O líder tem que aprender a agir de forma justa. Provérbios 17, 26. Trabalhar arduamente. Provérbios 12, 24. Deus não trabalha, Deus não opera através de alguém preguiçoso. Adquirir sempre conhecimento, tem que estudar, líder tem que estudar, fazer reciclagem, participar de eventos de ensino em outras igrejas também, outros eventos, não é ficar só ali. Por quê? Porque ele precisa ouvir outras pessoas falar. Isso aqui é muito importante. Eu tinha um pensamento que falar, você está aprendendo, você está aqui aprendendo, tá? Comigo, pela bondade de Deus, mas você também aprende com outras pessoas. Elas têm uma outra forma de abordar o assunto. Então o líder, ele não pode ficar preso só a ele aprender, mas não sair para ouvir outras pessoas. Então ele precisa adquirir conhecimento, mas o cristão também precisa. Dar oportunidade para que todos falem. Provérbios 18, 17. E ter resiliência. Se refazer através da ajuda de Deus diante dos momentos difíceis. Esse aqui eu vou colocar, vamos lá, Provérbios de número 24, versículo de número 10. Provérbios 24, 10. Vamos lá. Se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Você, lendo na Almeida Revista Corrigida, você já conhece o texto, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, nós precisamos de resiliência. Salomão, líder que buscou a Deus. Salomão foi um líder bem-sucedido, sem dúvida, um dos mais poderosos de toda a história. No início do seu reinado, procurou buscar a Deus em oração, oferecendo sacrifícios. 1 Crônicas 11, 6. Aí você tá vendo aí, né, uma ilustração de joelho, orando, buscando. Você sabia? A sabedoria divina não torna ninguém arrogante e autossuficiente. Tem gente que diz que quando você começa a estudar, você começa... o fulano de tal tá buscando tanto a Deus, tá subindo um monte, tá indo pra vigília, tá fazendo, acontecendo, agora ele tá se achando melhor do que os outros. Isso não é sabedoria de Deus, isso não é espiritualidade. Na verdade, o que tá sendo evidente aí é a carne falando mais alto, a natureza pecaminosa falando mais alto. Na verdade, quanto mais sábios e considerados sejam os homens, mais familiarizados estarão com suas próprias fraquezas e estarão mais zelosos quanto a si mesmo. Por isso buscarão sempre a ajuda de Deus. Uma coisa que todo cristão deve fazer, e isso inclui todo líder também, é conhecer a pessoa de Deus através de estudar. Na teologia tem lá doutrina de Deus, ou teontologia. Quando você estuda a doutrina de Deus, você vai conhecer a pessoa de Deus, os atributos de Deus, os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis. Nós vamos falar sobre a santidade de Deus. O que impede que eu esteja fulminado diante de Deus? Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. A graça de Deus, ela impede. No Novo Testamento, a graça de Deus, ela impede. A graça já estava presente no Antigo Testamento, só que Deus trabalhava de uma forma diferenciada no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o que impede eu entrar na presença? Como é que eu, como um pecador, poderia entrar na presença de Deus sem ser fulminado? Porque no Antigo Testamento, se alguém entrasse na presença de Deus, para pensar, alguém entrasse no Santo dos Santos dentro do tabernáculo, ou entrasse no lugar santo só, não precisava nem ser no Santo dos Santos, já morria, fulminado, pum, tombava lá mesmo, ficava lá mesmo. O que impede que isso aconteça conosco nos dias de hoje?
o que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós podemos ter acesso à presença de Deus. Então, entenda, quanto mais você estuda sobre a pessoa de Deus, mais humilde você vai ser, porque você vai reconhecer um Deus tão grande, tão maravilhoso, e eu ser pecador, e mesmo assim ele me permite relacionar com ele. Então jamais estudar sobre a pessoa de Deus ou estudar sobre a palavra de Deus vai tornar ninguém arrogante, soberbo. Soberba e arrogância é um fruto, né? É algo que já está naquela pessoa, na verdade. Não é o estudo que faz isso. Qualquer coisa que ela aprender, ela vai usar aquilo com soberba e arrogância, porque aquilo já está nela. Então, não estude para poder desmerecer ninguém. Não estude para poder desfazer de ninguém. Inclusive, Tiago diz que essa sabedoria é terrena e demoníaca, porque a sabedoria de Deus não faz isso. Então, você vai sempre depender de Deus se você realmente buscar sabedoria divina. 3. Salomão, um líder que procurou agir com justiça. A semelhança de seu pai, Salomão foi um líder que procurou julgar o povo com retidão e justiça. Então tem aí uma balança igualada, um martelo, mostrando aí o exemplo de justiça. Há um episódio em que uma mãe se descuidou e dormiu sobre o bebê, vindo a sufocá-la até a morte. E ao notar isso, ela trocou o bebê morto pelo vivo de outra mulher, gerando assim uma terrível confusão e discussão, ao ponto de levar a questão a Salomão, que sabiamente propôs a divisão do bebê vivo para que pudesse repartir entre elas. E com isso a verdade apareceu e a questão foi solucionada. E todo mundo ficou assim, ó, atônito, pela solução que Salomão... O que Salomão andou fazer e a solução do problema. Porque uma mãe verdadeira jamais permitiria que seu filho fosse morto. Então, a que não era a mãe disse, nem eu nem você. Ela não se importava. Mas a mãe verdadeira falou, então dá o filho para ela. É melhor que meu filho esteja vivo com ela do que esteja morto. E aí Salomão disse, dai para ela é a mãe. Isso é o quê? Sabedoria de Deus. Conclusão. Nesta lição aprendemos a respeito da liderança de Salomão, o homem mais sábio da história. Razão pela qual as características de sua liderança podem contribuir para a liderança na atualidade. Ele teve erros? Devemos seguir os seus erros? De forma nenhuma. Casou com mulheres estrangeiras, passou a cultuar os deuses dela. Você vai ver que o livro de Eclesiastes parece ser escrito justamente nesse período onde ele está muito desiludido com tudo, mas ele foi inspirado por Deus ali quando ele está escrevendo, mas ele mostra ali que muita coisa, né, o homem pensa que é e não é, então por isso ele diz vaidade, né? É como a palavra vaidade ali não é a vaidade que nós usamos no nosso dia, quando alguém fala de vaidade, pensa logo em pintura, em cordão, em joia. Não. No livro de Eclesiastes, vaidade não tem nada a ver com isso. Vaidade é um vapor, é algo que rápido, passageiro, que vai embora, né? Então Salomão, ele teve muitas coisas, ele acabou saindo daquilo que Deus queria que ele cumprisse. Isso nós não vamos seguir, isso nós vamos afastar. Mas tem muita coisa que nós aprendemos, tá? Então Salomão, o homem mais sábio da história, a razão pela qual as características da sua liderança podem contribuir para uma liderança na atualidade. Enquanto Salomão buscou a Deus e procurou fazer sua vontade, ele foi muito bem sucedido. Mas, aí entrou um mais. O mais é porém, entretanto, tá? Todavia, a partir do momento em que permitiu que seu coração se apartasse de Deus, experimentou a tristeza e a decepção pela vida. É onde ele escreve Eclesiastes. Encerramos a lição entendendo que, embora Salomão tivesse exercido uma liderança fundamentada em princípios, ele não era perfeito. Como homem, cometeu muitas falhas, mas também teve momentos em que foi bem assertivo. Ou seja, fez as coisas da maneira certa. Vamos lá? Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Lição 9, 27/11/2022, o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Essa é uma lição muito boa, tá? Bom, o conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida? Então preste atenção nesse último aviso que eu vou deixar aqui. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações,
deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Então o aviso ficou para você, divulgue. Outras pessoas precisam tanto quanto você, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer uma oração. Quero agradecer você que ficou até o final dessa aula de hoje. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Se você é um professor, não desista, não pare. Vem luta, vem dificuldade. A gente atravessa muitas coisas na vida cristã, sendo ou não sendo professores, mas aquele que está ensinando tem grande responsabilidade. E como temos grande responsabilidade, precisamos pedir a Deus força. Estamos estudando sobre liderança. Você está aí na liderança também, uma forma de liderança a nível de ensino, do estudo aí da aula, dando aula de escola bíblica dominical, como eu aqui também. Então não desista, não pare. E você saiba, cada pessoa que assistiu até aqui, que Deus possa te abençoar. Deixa o seu comentário aí de que lugar, se ficou até o final, o que você achou da aula de hoje, tá bom? Vamos fazer a oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pelas pessoas que ficaram até o final. Se teve alguém que começou e não pôde acompanhar até o final, glórias ao teu nome, que o Senhor também possa abençoar. Abençoa a vida de cada pessoa, de cada professor, aplica as verdades nos nossos corações. Não nos deixa, Senhor, nos engrandecer com aquilo que o Senhor vem a fazer. Que a motivação para fazermos a tua obra não seja fama, poder, riqueza, mas que a motivação seja te agradar, te honrar, te bendizer, te adorar. Sim, Senhor, essa é a motivação que nós temos. Nos ensina a nos organizar para que a tua obra seja feita de uma forma que te agrade também. Senhor, nos ensina a aproveitar pessoas que o Senhor mandou e que tem talento, tem aptidão, tem os dons necessários para a realização da obra também. Abre a visão de líderes, Senhor, que estão na frente, que precisam aproveitar o teu povo, Senhor. Usar as ferramentas, Senhor. Quantas das vezes há uma obra para ser realizada, Pai, simbolicamente lá tem um martelo, lá tem um alicate, lá tem um serrote, lá tem, Senhor, uma chave de fenda, cada um prontinho para ser usado, Pai querido, para aquele determinado serviço. E às vezes o serviço não é feito na tua obra, o trabalho não é feito, o departamento não é implantado, dizendo que não se tem ferramenta, mas a ferramenta está lá. Talvez a ferramenta precise de um treinamento. Abre a mente das nossas lideranças para que eles possam ter a iniciativa de mandar essas pessoas para serem treinadas ou treiná-las elas lá também naquele local. Eu te peço que o Senhor possa fazer uma grande obra em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Estou deixando aqui indicações de vídeo, não deixe de assistir. E até o próximo programa EBD Comentado Online, se assim o Senhor nos permitir.